Hoje quero partilhar contigo uma parábola da bússola. Mais uma. Mais uma vez, não é uma parábola antiga, mas uma parábola que nasceu da minha própria vida. Porque às vezes eu acho que há experiências que só conseguimos compreender quando estas se transformam em história. Então vamos lá. Quando eu era criança, queria muito ser astronauta. Fascinava-me a ideia de atravessar o espaço e poder explorar por mundos desconhecidos. Perguntava-me constantemente como seria olhar para a Terra à distância e viajar para lugares onde ninguém tinha estado antes. Bom, durante muitos anos, este foi o meu maior sonho. Os anos avançaram e hoje, com 45 anos, percebo que o que sempre me fascinou não era o espaço em si, mas o desconhecido. E mais tarde eu vim a saber, pela história, uma curiosidade histórica, que muito antes de existirem satélites, muito antes de existirem os GPS, muito antes de existirem os mapas modernos, precisos, havia quem atravessasse oceanos guiando-se pelas estrelas. Então, quando o mar deixava de dar respostas e quando os mapas deixavam de mostrar o caminho, eles levantavam os olhos. E foi ao saber isto que uma pergunta começou a mudar dentro de mim. Eu deixei de questionar o tão famoso e que aconteceu comigo, para onde vamos? E comecei a perguntar como é que nós nos orientamos quando entramos num território que nunca percorremos. E agora? Terá sido essa pergunta que acompanhou todos os grandes exploradores e que continua ainda hoje a acompanhar-nos? Porque, de certa forma, todos nós acabamos por entrar por territórios desconhecidos. Quer seja numa mudança, numa perda, num amor, numa escolha, uma nova fase da vida, uma viagem. Então, durante muito tempo, eu pensei que as estrelas eram o destino. Mais tarde descobri que para os antigos navegadores, para os antigos exploradores, elas nunca foram o destino.
eram a direção. Porque as estrelas nunca moveram um barco, nunca empurraram o vento, nunca acalmaram o mar. Apenas recordavam onde ficava o norte. E talvez seja esse o erro que nós cometemos tantas vezes na vida. Esperamos que alguém nos diga qual é o nosso caminho, que alguém faça a travessia por nós, que alguém elimine todas as nossas dúvidas. Quando aquilo que realmente precisamos é de voltar a reconhecer as nossas próprias estrelas. Porque então as estrelas nunca foram o destino. Eram aquilo que permitia aos exploradores encontrar o caminho. Elas nunca iluminaram uma viagem inteira. Iluminavam apenas o suficiente para continuar. E talvez isso seja tudo aquilo de que realmente nós precisamos. Hoje já não sonho em ser astronauta, apesar de continuar fascinada por explorar o desconhecido. A diferença é que eu descobri que a maior viagem nunca foi até às estrelas, mas sim aprender a levantar os olhos em direção à luz sempre que perdia o norte. Beijo no teu coração.